Olá, galerinha, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos estar com a pastora Carla Pinheiro. Vamos aguardando ela também chegar aqui. Tudo bem, Thaís, Janete? A Janete está entrando, Thaís. Vamos dar uma olhadinha aqui o pessoal. Lá, o Igor está aqui já. Sabrina, a Cida. Aleluia. A Daniele. Olá, Daniela também, a Carol Lacerda. Sejam bem-vindos, queridos, queridas. Magalhães também está aí. A Duda. Nós estamos saudando vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas. A Ana também, Ana Tavares. Que legal, que bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Janete, tudo bem? A paz, que Deus abençoe. Tudo bem com vocês? Daniela, tá aqui. Daniele Tavares também. Boa noite, boa noite. Milena, olá Milena, tudo jóia? Milena também fez uma live hoje com a Juniele, foi uma bênção, né? Glória a Deus. Tá, minha Lidiane está aqui. Nós temos o presbítero Wellington Pereira. A paz do Senhor, querido. Deus abençoe. O Flávio também. Glória a Deus. Aí, Flavão, tudo jóia, querido? Da Cairós. Cadê o pessoal da Cairós? Está todo mundo aí? Está chegando também, né? Estou esperando o pastor Isaac. Paz, querido. O pastor Isaac fez uma live agora também cedo com o nosso bispo, o bispo Mano. Foi muito legal, muito bacana. Poderoso demais. Suelen, olha aí, Cairós, essa comunidade que nós amamos muito, né? Também eu posso dizer que é a nossa comunidade, né? Eu me sinto em casa todas as vezes que estou com vocês. Aleluia. A Monique, a Valquíria, Suelen, deve ser Raíssa, não é isso mesmo? Ó, o Sheik está aí de novo. Aleluia. Gabriel, tudo bom, Gabriel? Como é que vocês estão? Pessoal da Nova Opção, que é lá o Onésimo e a família, um abraço para vocês. A Márcia, aleluia. Galera está chegando, isso aí, vamos chegando, vamos chamando os amigos para que eles possam fazer parte. Então lá, aproveita, né? O Eric também está aí, a Adriana, toda jóia, o Gustavo, Bruninha, Carol. Galerinha, vamos chamar a turma, né? Vamos chamar os amigos. Então aproveita aí, manda um avião para eles, né? Vou mandar um aviãozinho aqui também. Vou fazer junto aqui, ó. Vamos fazer o aviãozinho. Deixa eu ver quem eu vou chamar. Ok, mandando meu avião. Aí, já mandei os meus aviãozinhos. Faço mesmo, mando seus aviãozinhos. Convido o pessoal para chegar junto. Eu estou esperando a pastora Carla aparecer aí, tá? Daqui a pouquinho ela aparece e nós colocamos ela aqui na conversa. Pastora Carla Pinheiro, deixa eu ver se ela já chegou. A Lelê também está aí, a Lelê acabou de entrar. Paz, Neia. Tudo jóia, querida? A Neia também está falando que já chegou. Minha esposa também está pintando a área. Glória a Deus. Deixa eu ver se a pastora Carla está aí, né? Vamos ver se a pastora Carla está por aqui. Opa, está aqui a pastora Carla. Vamos lá para a conversa. Vamos, daqui a pouquinho está a Carla entrando aí também. Aleluia. A Tamara também está aqui. Que legal. Opa, olha quem chegou aí. Tudo bom, Carla? Tudo bom, pastor Cadu? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. E você? Eu estou bem. Estamos aqui juntos, né? Para mim está sendo um prazer imenso estar com você. Você é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu gosto e a minha igreja gosta muito. Então, estar com você é um prazer, é uma honra. Queria que Deus abençoe esse momento nosso aqui, né? Amém. E que a tua igreja também esteja junto, porque eu gosto muito da tua igreja, eu gosto muito daquela galera, né? Quando eu estive lá, alguns anos atrás. Tem uma Foi galera muito bom, entrando foi aí, estou muito. vendo o pessoal da Cairós, que já entrou, a galera lá da IMV, entrou um amigo meu aqui, um pastor, você tem que conhecer esse homem, que é o pastor Juliano, ele é uma bênção. Olha, né? legal. Ele é aquele amigo que é mais chegado que o irmão, né? Amém. A gente é amigo desde pequenininho,
Graças a Deus, os dois agora crente em Jesus e pastor, né? Vê o que Deus apronta pra gente, né? Ó, tem uma galera boa aí, É ó. A uma Lidiane benção. chegou, tá o Rafael, tá aqui, ó, tá A galera tá Daniele. entrando. Daniele tá falando, pastora linda. Tá vendo só? Ah, obrigada. Você tá com Obrigada, tudo, hein? Daniele. Olha que legal. É, a gente vai envelhecendo, mas eu digo que é o pancake de Jesus. É. Amém. Ah, nós somos lindos sim, ó. O amor de Jesus, ele é bom Ué. pro rosto, né? Eu sou lindão. Pancake de Jesus. É isso aí. O tempo passa e o espírito ele tem que ser renovado e aí vai formoseando o rosto e a gente vai continuando nessa linha aí com Deus, nesse alinhamento. É isso aí. Ó, o Tony Castro também tá aí. Aí, Toninho, tudo bom, querido? Um abraço, cara. Que legal você aqui com a gente, hein? Galerinha, aproveita aí, ó. Saudade, Vamos fazer Denise. subir isso aí, vamos chamar mais gente. Hoje nós vamos falar sobre Amém. fardos. Eu creio que Deus tem uma Isso. palavra muito poderosa para ministrar o teu coração, hein? Esse tempo que a gente vai Amém. passando aí de quarentena, esse tempo que a gente fica meio assustado, né? E Deus está consolando e confortando nosso coração. Então, chama alguém, chama principalmente alguém que ainda não professa a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Você conhece alguém que está passando por depressão, síndrome de pânico, alguém que precisa de uma cura? Então, vai agora aí no Instagram, chama esses seus amigos, tá legal? Nós cremos aí que Deus vai liberar algo poderoso nessa live aí, tá bom? Então, chama os seus amigos, seus familiares, pede eles para virem para cá, que vai ser benção, tá legal? Não é isso aí, pastora? Isso. É para chamar mesmo, pessoal. Eu chamei uma galera. Muita gente que eu conheço, infelizmente, tá com problema de internet. Eu, por exemplo, eu não estou nem em casa agora, mas eu estou imunizada, passei bastante álcool, me protegi para poder estar aqui nesse lugar, para falar com você e essa galera toda aí da tua igreja, nossa igreja, todo mundo que está aí, que é muito importante estar junto. Vai na casa do Mas eu me Rodrigo. imunizei, eu tive bastante cuidado, mas a minha internet em casa não estava muito boa. Por isso que eu vim para cá, porque eu falei, não vou deixar de estar lá, não. É isso aí. Tá na casa do Rodrigo? Estou na casa do Rodrigo. Ah, manda um abraço para ele aí. Rodrigo, tá mandando um abraço para você. O Rodrigo é fera demais. Rodrigo, a mão de você. Ah, Ele estava até dizendo aqui agora que ele e a Dani, pastor, a gente tem que ir na Alcance, na conferência do pastor Cadu, e vamos nos preparar, não foi, Rodrigo? Aí, ele tá dando a mãozinha. Aí eu falei, vamos sim, se Deus quiser, eu vou ver se eu consigo ir com eles desse ano. Ano retrasado eu fui, isso. mas o ano passado eu não consegui, por causa da minha agenda. Aí eu vou ver se eu consigo, por conta de agenda mesmo, sabe, Cadu? Porque eu faço maior questão de estar com esses pastores abençoados que você convida para estar junto. É muito bom. Amém. Muito bom. E nós que somos ministros, líderes na presença de Deus, que pregamos, que ministramos, é um momento de refrigério, sabe? É um momento que você não se preocupa com nada e só recebe. E isso é muito importante. Legal. Até para aliviar os fardos. Legal. Ó, tem uma pessoa aqui que é a Tati, da ICNV, de Belfor Roxo. Tá aí. Esse é um povo seu, né? Seja bem-vindo. Deve ser sim. Então, a pastora Carla está falando a respeito de uma conferência que nós já fazemos aqui na nossa igreja, se eu não estiver enganado, já há uns 4 anos, que chama Conferência Alcance. E nessa oportunidade vai ser agora no finalzinho de junho, né, do mês de junho, até lá já acabou a quarentena, e vai ter só gente boa aqui com a gente. Ó, o pastor Daniel Simão está aí. Fala, Daniel. Que honra, cara, você aqui com a gente, hein? Ontem nós fizemos uma live com ele, foi muito bom. Então, nessa conferência Alcance vai estar o Bispo Mano, vai estar o Apóstolo Mahatma, vai estar com a gente aqui também o pessoal do Inspire Music, que é de Niterói, né, da igreja do Apóstolo Mahatma. Vai estar o Tiago. Você lembra do Tiago? Tiago Laras? Lembro, muito bom, muito bom. Está com a gente, fazendo louvor de oração. Apóstolo Anselmo também com a gente. E o pastor Tom Sampaio, né, com quem nós fizemos uma live também. Só gente Eu assisti um pedaço. Só gente boa. Então, depois fica atento aí no Instagram, nós vamos estar falando a respeito aí, tá legal? Desse evento, e você é nosso convidado para estar com a gente, tá legal?
A Tati está falando que sou a Thalita, sobrinha da Dani e Rodrigo. Tá aí, ó. Ah, legal! Tá aí. Legal, Viu? né? Glória a Deus. Legal. Então, pastora, enquanto o pessoal vai chegando, eu quero introduzir o assunto para a gente já começar a bater uma bola aqui, fazer uma resenha, né? Eu estava meditando aqui sobre Mateus 11, 28. Eu vou fazer a leitura aqui. E fala assim: venham a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe uma coisa que eu tenho pensado a respeito desses dias de quarentena? Lógico que não, né? Claro que você não sabe. Pastor Vitão, abraço, querido. Acabamos de comer um churrasco aqui, né? Então, eu tenho pensado no seguinte: nós que somos do Senhor, né? E do Senhor, quero dizer assim, nós que estamos firmados na pessoa de Jesus Cristo, a gente consegue transitar por momentos como esse, momentos críticos que o nosso país passa, mas com fé e esperança dentro do nosso coração. Não que essas coisas não nos deixem atemorizados, não que ela não nos deixe preocupados, né? Nós estamos preocupados, estamos acompanhando as notícias, e o fato é que, mas a paz de Cristo, ela é algo assim que transcende toda e qualquer palavra que a gente pode mensurar para dizer aquilo que nós sentimos, né? Sabemos que estamos na mão do Senhor, sabemos que nós temos um Deus que é por nós. Mas eu fico pensando, e a minha oração também, pastora Carla, são por pessoas que não têm ainda essa paz, mas pessoas que estão vivendo tempos difíceis. Por exemplo, pessoas que, quando for acometido essa quarentena, estavam lidando, por exemplo, com síndromes de pânico, estavam lidando com depressão, estavam lidando com uma casa completamente desajustada, brigando com seu esposo, brigando com a sua esposa, não combinando com seus filhos. Estou pensando aqui, por exemplo, nas pessoas que são viciadas em drogas, né? Ou seja, há um grande número de pessoas que eu fico imaginando como será que eles estão passando por esse tempo de quarentena sem a paz de Cristo Jesus ao coração. Olha, até saudar aqui o pastor Cezinha. Cezinha, que honra, meu amigo. Você aqui tem acompanhado as suas lives, tem falado muito ao meu coração. E benção demais ter você aqui com a gente, tá legal? Que Deus te abençoe. Um beijão aí, hein? Se você topar, eu faço uma live contigo, tá legal? Então, pastor, essa é a minha grande preocupação. E olhando um pouquinho para o sistema da religião da época de Jesus, a gente percebe que a religião dos fariseus, na grande verdade, ela causava mais um peso, um fardo pesado sobre todo aquele povo, do que ser de verdade uma religião que trazia paz às pessoas da sua época. Eu terminei de ler um livro A Outra Face de Jesus, ele fala justamente sobre isso, esse sistema, que é um sistema que, ao invés de gerar vida, ele gerava opressão na vida do povo. Então, nós temos, de um outro lado, nós temos uma religião que também é opressora, e nós temos um povo que está cansado, que está sobrecarregado. Cansado significa a pessoa que está triste, que está aborrecida, que está em fadiga, sobrecarga, um sobrepeso que está sobre essa pessoa. Então, esse é o panorama que Jesus está falando. Jesus está falando para a gente desse nível. E aí, como que você entende, pastora, nesse tempo atual, né, de que maneira nós podemos ser uma voz profética, uma voz que possa retirar essas sobrecargas das pessoas, né? De que maneira você entende esse tempo de agora e como que a igreja deve lidar nesse processo, né? Então, Sampaio também está aqui com a gente. Obrigado. Uhul! Xaracatá. Um abraço, queridão. Amo você. Pastor, é contigo. Então, Cadu, como você mesmo falou, antigamente, no tempo do Velho Testamento, o jugo, ele era muito difícil, porque os fariseus, todo aquele povo, os escribas, eles colocavam um jugo em cima do povo,
mas focalizando a lei, os mandamentos de Deus. Mas eles falavam além dos mandamentos. Por isso que virava um peso e eles mesmos não viviam. Eles mesmos tentavam facilitar a vida deles, mas eles colocavam um jugo pesado. Por isso que Jesus falou: vocês são hipócritas, vocês são falsos, porque vocês pregam uma coisa, mas não vivem. Então, o que nós precisamos, que eu acredito que nós devemos levar para as pessoas no tempo de hoje, no mundo de hoje, é essa graça. É a graça de Jesus, que através de Jesus Cristo, nós podemos viver o jugo que ele diz que é leve e suave. Sim. Porque, a despeito do jugo do passado, dos que os fariseus, os escribas colocavam sobre o povo, aquele peso, aquela legalidade, que se eles não fizessem, não como os mandamentos, mas como eles ordenavam, porque os mandamentos de Deus nunca teve peso sobre a vida de ninguém. Os mandamentos do Senhor, desde a época que Deus mandou os mandamentos para Moisés e depois foi colocando, a gente vê em Deuteronômio, em Levítico, aqueles mandamentos, eles não eram para trazer peso, era para trazer cura, proteção e cuidado para um povo que andava no deserto. Um povo que precisava de relacionamento com Deus para viver melhor. Então, o que nós temos que trazer para a igreja hoje não é aquele peso, mas ensinar os princípios de Deus e os mandamentos. Eu acho interessante que em 1 João, capítulo 5, 3, diz o seguinte: os mandamentos do Senhor não são mandamentos penosos, pesados. Pelo contrário, aquele que é nascido de Deus, ele vive pela fé em Jesus Cristo. Mas a forma que as pessoas estão colocando, ou de mais livre, ou de mais pesado, é que está confundindo as pessoas. E está achando que aquilo que, de repente, você está ensinando, ou eu estamos ensinando, não estou dizendo eu e você, mas as pessoas estão ensinando, faz parte de um processo de mandamento, de um peso de Deus horroroso. E não tem nada a ver com o mandamento de Deus, não tem nada a ver com os princípios de Deus, porque, inclusive, Jesus, nós sabemos que o primeiro mandamento foi resumido os mandamentos em quê? O primeiro mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu ser, e amar ao próximo. Jesus, ele se apresentava muito com os sinais. Então, nós precisamos orar, sim, para que as pessoas vejam Jesus, principalmente aqueles que não conhecem a Deus, eles vejam Jesus na nossa vida, na vida, da tua vida, na vida das pessoas, para que eles comecem a crer que existe um Deus acima da vida deles. Para mim, são fardos leves. Por isso que Jesus falou, ele quase que fala nesse texto, só faltava ele botar mesmo: ó, seus fariseus, hipócritas, vocês estão querendo botar um jugo e um fardo tão pesado que nem vocês vivem. Então, eu acho interessante que não dá para nós falarmos de fardos leves sem falar de jugo. E o que era jugo? O que é jugo? O jugo é um material, como diz, é uma peça de madeira, colocada no pescoço de dois animais, por exemplo. Se ele botar um cavalo e um boi, aquele jugo vai ficar o quê? Ele não vai ficar equilibrado. Então, ele precisa botar 2 bois e 2 cavalos. Ele não pode botar um cavalo e um boi. Eu acho que... Eu não moro no interior, mas quem mora no interior deve ver muito isso em carroças. A gente aqui vê bastante. É o que fala da não canga. Vê? É o carro de isso, boi, a canga. Isso, exatamente. Mas agora eu te pergunto, Cadu, você já viu alguma canga, algum jugo em cima de um boi e um cavalo puxando uma carroça? Rapaz, você vê 2 bois e 2 cavalos, não é isso? 2 bois e 2 cavalos, isso aí. Desenrola o manto aí. Hein? Então, é isso que Jesus está falando. Primeiro que nós temos que buscar o equilíbrio, a moderação, para que a gente possa caminhar. Jesus está falando assim: eu não estou dando um jugo diferente, eu estou dando o meu. Então, se você colocar a tua cabeça debaixo da minha canga e do meu jugo, você vai andar em paralelo comigo. Uau. Nós vamos ter um. Nós vamos caminhar um. Nós vamos ter a mesma direção. Então, se as pessoas entenderem que para elas assistirem Deus, entenderem a cabeça do Senhor Jesus,
nós precisamos estar debaixo desse mesmo jugo. E o mesmo jugo, a mesma canga, é a autoridade que ele nos dá. Eu gosto também que diz, eu não me lembro agora se está em Coríntios ou em Hebreus, nossa, fugiu agora, hoje, está em 1 João mesmo. Acho que está em 1 João que ele diz assim, a unção do santo de Deus, e hoje Jesus também é o santo de Deus, está sobre nós. Aham. Então, essa unção para caminharmos com Deus é maravilhoso. Então, eu queria muito que você, que está nos ouvindo, pudesse entender que as coisas de Deus não são pesadas. Que o jugo de Jesus, como ele disse aqui, ele é leve. Aliás, ele é suave. O fardo é leve. Por quê? O que é fardo? São embrulhos enormes que os bois carregam num do lado do outro, debaixo desse mesmo jugo, ou são os embrulhos pesados, feixes enormes, que ficam dentro da carroça. É pesado. Se nós não tivermos Jesus para caminhar conosco e nós não andarmos um com Ele, paralelo com Ele, na direção dele, tudo que nós fizermos vai ser muito pesado. Vai ser muito mais do que a gente humanamente suportaria. Por isso que Jesus, Ele é a nossa força, e Ele é a nossa direção, e a palavra dele é a nossa luz. Amém. Se as pessoas pudessem entender mais isso, a gente entenderia o que é graça. Yes. O que é graça e o que é lei. Você A lei ela não veio para desfazer da graça. Ela veio para complementar a graça no sentido de que, dentro dos princípios de Deus, eu consigo viver. Você está me fazendo lembrar um texto, se eu não me engano, Marcos, logo depois, quando Jesus ele chama Levi, ele vai estar na casa dele, e está ele e os discípulos, e a palavra de Deus fala que está Jesus, seus discípulos e os pecadores estavam com ele. Esse texto, um tempo atrás, ele foi uma revolução na minha vida. Porque ele diz o seguinte, que os pecadores andavam com Jesus. E eu parei para poder pensar sobre isso. E fiz uma pergunta para mim. Falando assim, poxa, os pecadores andam comigo. E dentro dessa viagem na palavra, né, discernindo essa palavra, eu comecei a entender algumas coisas. Por exemplo, eu fui entender que, por exemplo, que os pecadores andam com Jesus, é porque Jesus não fica acusando ninguém. Jesus, ele é amor. Sim. Jesus, é o que você falou, ele é graça. E Jesus, esse texto que fala aqui, que ele é manso e humilde, esse é o atributo de um servo, aquele que veio para servir. Então, ele é aquele que se coloca a fim de ajudar, transformar, amenizar e fazer com que nós comecemos a viver uma vida verdadeiramente de abundância. E aí eu comecei a entender e falei assim, poxa, por que os pecadores não andam com os religiosos? Porque nós só temos uma palavra de condenação para eles. Nós só temos uma palavra que afirma na vida de um ou do outro o estado do qual ele está vivendo. E a gente é apressado demais para mandar as pessoas para o inferno. Aliás, Jesus ele veio resgatar as pessoas de lá e nós estamos enviando as pessoas para o inferno. Então, eu comecei a entender que essa vida de misericórdia e essa vida nessa pegada de Jesus, a vida da graça, é essa vida que você respeita as pessoas, é essa vida que você ama as pessoas, é essa vida que você não tem medo de tocar nas pessoas. A lei dizia que se nós tocássemos numa pessoa impura, a impureza dela ia nos contaminar. Mas Jesus veio para ressignificar esse ato. Jesus veio dizer que Jesus tocava nas pessoas impuras e elas eram purificadas. Não é verdade? Isso. Então, é verdade. É verdade. Pode ir. Não, é maravilhoso o que você falou, porque desde que me converti, vai fazer 24 anos atrás, eu sou fruto de um Deus que faz milagres. Eu sou fruto de um Deus que cura. Eu sou testemunha do que ele existe. E que ele é muito mais manso e suave e leve do que nós e os problemas que nós temos. E que ele pode amansar e trazer leveza para esses problemas quando nós estamos com ele. Levar Jesus, o problema,
Cadu, é que muitas vezes a nossa posição de autoridade, de firmeza em Deus, se confunde com essa coisa da ignorância de mandar para o inferno. Não existe mais dois grupos. Uns que dizem que tudo é pecado e vai para o inferno. Antigamente, tudo é pecado e vai para o inferno. Você não pode nem tocar. E era totalmente o contrário, porque o próprio Jesus tocava no leproso. Ele tocava. Ele não mandava uma palavra só. Ele tocava e ele não era contaminado pela lepra. E ele, no final, ele dizia assim, agora vai lá e mostra para o sacerdote que você está curado. Por quê? Porque ele queria que as pessoas também vissem que ele era um Deus de cura, mas ele era um Deus de salvação. Amém. Mas uma coisa muito interessante é que um grupo de pessoas pesadas que falam que tudo é pecado. Eu sei porque eu já fiz evangelismo numa parada gay, pra você ter uma ideia. Talvez 18 anos atrás, 20 anos. Eu estava com o povo da Jocum, Jovens com uma Missão. Eu e mais 3 pessoas do trabalho de sexualidade que a gente fazia na época. Nós estávamos ali com um panfleto dizendo GLS, Graça, Libertação e Salvação. Nós vimos com a palavra graça em primeiro lugar. Enquanto isso, tinha um grupo que dizia com uma placa, você vai para o inferno, se arrependam. E aquelas pessoas, elas eram cristãs, como nós. A diferença é que a leitura que elas tinham da Bíblia era errada. A leitura que elas tinham da palavra de Deus era uma leitura diferente daquilo que Jesus veio fazer na Terra, que foi nos salvar e nos libertar de todas as coisas. Era endemonizando as pessoas, né? Endemonizando as pessoas. Eu dei o exemplo de parada gay, mas por quê? Porque por eu ainda trabalhar com a questão da sexualidade, eu creio que é para mim como um pecado, como outro qualquer pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Existem pessoas que precisam conhecer a Jesus Cristo e através desse conhecimento, desse amor, ele faz a gente mudar. Então, nós também temos que ter um pouco mais de misericórdia. Eu tenho aprendido muito com o tempo, muito mesmo. Tenho aprendido muito. Eu confesso para você que eu tenho aprendido muito com a forma de manifestar o Evangelho. Mas as minhas convicções nos princípios de Deus, elas são as mesmas. Mas a forma de manifestação do Evangelho é a mesma. Eu me lembro que no início do Evangelho, da minha ida com Cristo, porque eu tive metanoia, mudança de mente, depois houve um processo de santificação, de caminhar com Deus. Nossa, como a gente erra, como a gente dá rabiada, como a gente fala bobagem, como a gente acerta, graças a Deus, porque a graça é para isso também. É para que quando eu errar, eu possa chegar e falar, caramba, Deus, e agora? E ele dizia, minha graça te basta. Uau. Continua. Então, isso é maravilhoso, você saber que você não se torna perfeito. Perfeito, nós estamos a caminho da perfeição. E nós estamos nesse processo. Naquele tempo, eu entrava no prédio, se meu porteiro dizia que estava com dor de dente, isso não foi uma vez, foram vários momentos diferentes disso, eu ia lá e orava. Eu nunca ouvi ninguém dizendo que eu tinha que orar na rua. Mas não era a manifestação de um momento. Por isso que eu quero que não seja um momento a manifestação de cura, prodígio, de palavra, pregação, da graça de Deus, mas seja para sempre, até a hora que Jesus voltar. Porque eu fiz isso, Cadu. Eu fazia. Aí quando eu descia de novo, o cara falava, fui curada, o que você fez? Eu falei, foi Jesus. Não era eu. Eu falei, Jesus te curou porque te ama. E o cara caminhava. Então esse processo está rolando há muito tempo. Mas uma coisa eu também compreendo, que as pessoas precisam ter a sua própria identidade em Cristo, para que elas se identifiquem com Cristo e comecem a colocar a vida delas debaixo da direção de Jesus Cristo. Não, tem pessoas que me perguntam, Carla, tem um evangelho especial para certas pessoas, porque eles são drogados, porque eles são bêbados, porque eles estão na rua mendigando, ou porque eles têm alguma uma questão na sexualidade? Eu falei, não. Eu nunca conheci nada disso. Eu sempre conheci um evangelho, uma palavra que Jesus disse. Eu seria reconhecido pelos sinais. Lembra que João Batista estava preso? Uhum. E ele só fez uma pergunta. Esse é aquele que havia de vir, o Messias? Jesus só mandou os discípulos falar para ele lá na prisão. Cara, os sinais estão acontecendo. Uau. Ele não falou que era ele.
Oh, Deus, aleluia. Ele não falou que era ele. Ele falou o seguinte: meu fruto, o resultado da minha presença nessa terra é que tem coisas acontecendo. Uau. E é isso que nós precisamos. Manifestar as coisas acontecendo. Através de Jesus Cristo. Entender que nossa timidez vai passar, que através do poder do Espírito Santo nós vamos colocar a mão nos enfermos e serão curados. Mas nós precisamos entender que nós precisamos deixar os nossos fardos pesados, que é acusação, julgamento, que são rejeições do passado ou ainda de hoje, que tem atrapalhado demais da conta e levando pessoas à depressão, como você falou no início da sua fala. Yes. Levado a depressões. Porque se você conversar, na época eu estudei psicologia, uma das áreas que a gente trabalhou, isso tem mais de 30 anos, cara, eu sou um broto. Eu digo que eu não sou tão novinha, mas já tem mais de 30 anos que eu estudei. E eu quero dizer para você, o assunto era o mesmo, a dor era o mesmo. Às vezes nós temos rejeições que nós precisamos entregar para Deus. Nós precisamos confessar elas, nós precisamos abrir nosso coração. Então, isso vai gerar vida e vai gerar mudança dentro de nós, no nosso interior. Os fardos vão parar de ser pesados. Às vezes nós estamos cheios do Espírito Santo, eu não sei se já aconteceu com você, eu estar muito enjoada, muito cansada, e às vezes até falar, Deus, está difícil demais. E aí eu sair de casa, entrar no meu carro, parar para botar gasolina, o cara do posto chegar para mim e falar um negócio, eu falar para ele, coisa de posto de gasolina, e daqui a pouco ele dizia, eu sou desviado, eu falar, eu oro por você, orar dentro do carro, e o cara pular e dizer, vou voltar para Jesus. E eu falei, aí eu entro no carro, ligo o ar, levanto o meu vidro, como se eu estivesse numa bolha sozinha, e falo, Deus, aí ele fala, é isso aí que é manifestação, você não precisa estar tão bem, sou eu que faço. Aí. Então a nossa força vem do alto e do céu, a nossa força vem do Espírito Santo, é uma unção que vem do Santo. Uau. E essa unção, ela é espiritual, ela exala em nós, a luz exala em nós, mas nós precisamos fazer essa avaliação, essa leitura daquilo que está nos atrapalhando e conversar com pessoas, abrir o coração. E não botar o peso sobre você, sobre mim, porque somos pastores e líderes. Mas colocar a fala deles para nós e eles entenderem junto conosco que eles precisam de Cristo e que é um processo na vida. É um processo. Vou fazer como eu falei, 24 anos, você deve ter até mais de crente do que eu, não tenho certeza. Mas quantas coisas, Cadu, nós mudamos? Mais ou menos? É. Quantas coisas você mudou, reavaliou e fez de novo? É isso. Isso para mim que é o Evangelho da Graça. É. Ontem eu assisti uma live, aliás, algumas lives acontecendo 9 horas da manhã, do pastor Felipe Vilela. Ele está fazendo uma live sobre o Sermão do Monte de Jesus. E eu estava ouvindo o Luiz Hermínio. E o Luiz Hermínio, poxa, foi muito legal, porque o Luiz Hermínio falou o seguinte, a palavra é a palavra de Deus, mas nós apresentamos essa palavra ao povo. E da maneira como nós apresentamos a palavra, as pessoas vão ter uma ideia da pessoa de Deus. E ele está falando sobre Moisés. Quando Moisés ele recebe os mandamentos, e quando ele desce lá do Monte Sião, e ele vê aquela balbúrdia, né? Aquela festa, né? Profana ali, ele quebra lá as tábuas da lei. Então, veja, ele passa para o povo um Deus irado. E logo depois, quando Deus manda ele falar com a rocha para dar água, e ele mete lá o cacete na rocha para dar água, e isso desaprova ele de entrar lá em Canaã, porque era como eu apresento a mensagem, revela a quem é Deus. E nesse processo que você está falando, eu entendo que é o processo de transformação meu, a minha transformação, a sua transformação. Então, você estava falando, estava lembrando de outro texto bíblico, quando Pedro e João, eles vão ao templo para orar, eles encontram com um homem na Porta Formosa, um aleijado de nascença. Cara, aquele aleijado de nascença ficava lá tanto tempo. Eles passavam por eles vários momentos, né? E passou com Jesus, ou sei lá, e sei que ele era conhecido,
Porque quando ele entra saltando, quando ele fala assim, eu não tenho ouro nem prata, mas que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus, ele entra dentro, então, agora do templo, celebrando, e as pessoas reconhecem quem ele é. Mas veja, esse Pedro e João é o cara depois do Pentecostes, recebeu o Espírito Santo de Deus, saiu como testemunha. Isso, É o modelo da igreja referencial que nós precisamos ser hoje em dia. Né? isso, E aí eu isso. entendo que a gente está tendo uma oportunidade tão grande, tão poderosa, de amar as pessoas em coisas simples. O que tem de complexo em orar para alguém com dor de dente? Fala para mim, pastora Carla, não tem nada. Uma dor de dente. Mas aquele que está sentindo a dor de dente, recebeu uma oração e foi curado, é sinal da graça e da bondade de Deus sobre ele. Sim, sim. E às vezes a gente Eu acho que a acha que a gente gente tem tem que exatamente isso. isso, a gente acha que para Manifestar a graça de começar, Deus. eu tenho que ter púlpito, o pastor tem que me colocar para poder pregar, e aí eu vou pregar e vou curar, vai acontecer. Cara, o evangelho, ele é simples. Ele é vivido na simplicidade, no amor que nós temos por Deus, no amor que nós temos por nosso semelhante. Aleluia. E a gente Amém. aprende através do outro, não é verdade? É verdade. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante também é que Jesus, ele andava no meio da multidão e ele curava, ele tinha misericórdia, ele chorava. Ele tinha dor por aquelas pessoas estarem sofrendo. Então, esse é o Jesus que eu conheço, é o Jesus que não faz acepção de pessoas, o Jesus que entra, como você falou no início, entra da casa de Levi e não se mistura com todo mundo, mas os fariseus e religiosos questionam o que ele estava fazendo ali. Mas Jesus não se importou, ele não saiu dali, ele não se desculpou, ele não perguntou por quê, mas ele simplesmente continuou. E eu tenho visto o seguinte, que a gente tem que pregar o evangelho orando, manifestando a graça dos dons de Deus sobre as pessoas, independente se elas vão entregar a vida para Jesus naquele momento. Sim. Porque aquele texto de Corinto, Paulo fala que uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento, isso é real, isso é compaixão, como disse aí agora, acabei de ler compaixão, nós precisamos ter de compaixão. É a Érica. Oi, Érica. Até porque a gente precisa, porque nós recebemos compaixão todo dia a gente recebe compaixão, todo dia a gente avalia alguma coisa que podia ter feito melhor, que a gente podia ter agido de outra forma e aquilo dado um resultado muito melhor. E aí a gente chega para Deus, está muito isso no meu coração, misericórdia, Senhor, misericórdia, porque eu errei. E a gente que é formador de opinião, a gente que tem uma liderança, seja ela qual for, nós somos muito responsáveis também pelo amor, a gente precisa passar o amor. E a gente precisa passar aquilo que nós recebemos. E tem um grupo. Mas tem um grupo que eu gosto muito de ver o Todd White, é lógico que você conhece, quando ele ora, e algumas pessoas são curadas. Eu estava até nos Estados Unidos e vi com a minha irmã, um que foi muito forte, marcou meu coração, isso tem um ano, mais ou menos, um ano e meio, e ele falou que Jesus estava curando para aquela pessoa. Por isso que ela estava daquele jeito, pulando e alegre. Mas também ele disse o seguinte, a pessoa perguntou, mas de onde veio isso? Aí ele teve a oportunidade de pregar o evangelho. E aquela pessoa aceitou Jesus naquele momento, foi gravado. Outras pessoas, ele foi, impôs as mãos por um ato, porque o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo não depende do nosso desejo ou do nosso gostar. Nós precisamos ser realmente templos do Espírito Santo e deixar vir essa onda, porque nós temos a semente de Deus dentro de nós. Então nós precisamos plantar essas sementes. Talvez eu plante e você regue. Uhum. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. Por isso que eu falei que nós, infelizmente, temos muitos pessoas, não vou nem dizer líderes, porque eu não quero ofender ninguém, pessoas que têm muito complexo de rejeição. Então, elas vivem disputas de quem é melhor, quem é mais, quem fala mais em línguas, quem faz mais isso, quem faz mais aquilo. E, para mim, na minha concepção, eu não consigo ver quem faz mais, eu consigo ver que Deus tem feito muito. Entendeu? Então, é isso que eu tenho orado muito, para que o fardo das pessoas também sejam tirados e ensinar isso para elas.
Porque nós precisamos ensinar Jesus. Se elas foram curadas naquele momento, glória a Deus, porque Ele é capaz de fazer cura o tempo inteiro e milagres, tirar fardo de rejeição. Nós estamos falando de fardos leves, mas eu não posso falar de fardos leves dentro de Mateus 11, 28, que é esse texto, 29, sem falar do jugo. E o jugo de Jesus, Ele falou, é suavinho, é manso, é gostoso andar na direção de baixo com Ele. Ele, seu jugo, e nós estarmos ali, leve, nos mostrando a cada dia a direção, o caminho, o céu, a forma da gente agir com um, com o outro. E isso é um grande desafio, porque muitas vezes, eu não sei porque que também estou falando isso, estou repetindo, muitas vezes a gente faz manifestações imensas do Espírito Santo na rua, e se a gente não estiver na vida com Deus, a gente sofre muita retaliação. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele cura. Mas o inimigo das nossas almas, ele quer derrubar, para poder dizer o seguinte, que aquele que recebeu uma cura através da nossa oração, uma bênção, uma palavra profética, uma revelação, ele diga lá, doente, curando o doente. Mas Jesus falou isso mesmo, que nós somos. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Para que a misericórdia seja dele. Então, a gente tem que estar alinhado com esse pensamento em Deus para não acharmos que vem de nós, mas continuarmos falando, entendeu? Eu amo isso. Eu amo Jesus, eu amo falar de Jesus, eu amo entender que ter fardo leve é entregar para Deus e falar, Senhor, me perdoa, Senhor, me cura, Senhor, eu quero pedir perdão. Porque muitas vezes, você observar, as pessoas são curadas só em liberar perdão para alguém. Sim. O perdão, ele muda uma história, ele muda o tempo de uma história. Ele muda uma vida. Perdão é fundamental. Você pode ver, Cadu, que você sabe disso. Quantas vezes a gente conhece pessoas que a gente conversa e vê que tem dor na alma. Você pode orar, você pode manifestar os desejos de Deus maravilhosos pelaquela pessoa. Mas ela continua por quê? Porque a mente dela está cativa aquela dor, está cativa aquela mágoa que ela recebeu. E como que Jesus vai entrar? Aliás, como que nós vamos entrar? Só Jesus que entra. Então, nós cremos nisso. O perdão, ele quando nós liberamos perdão, a gente liberta as pessoas da prisão emocional. Amém. Tem pessoas que vão receber um perdão e elas vão falar assim, cara, fui curada. Porque o nome disso, também na psicologia, é doenças psicossomáticas. E quando a gente trava na mente, começa a travar a perna, começa a travar o corpo, começa a dar dor no estômago, começa a ter um monte de coisas. Eu gosto muito do Cote, quando ele fala, não adianta tirar a lixeira. Tem que tirar o foco do lixo. Isso aí. Senão as baratas vão voltar. Então, se a gente conseguir caminhar as duas coisas com a manifestação da sombra... Hoje, o que eu fiz? Da sombra... Eu quero completar. A sombra de Jesus vai ser maravilhoso com as curas. Sabe o que eu fiz hoje, cara? Sabe o que eu fiz hoje? Antes de sair de casa, eu estava no meu quarto, tomei banho, tomar banho, saí do banheiro, entrei no quarto, e as 3 gatinhas, eu tenho 3 gatos, estavam dentro, em cima da minha cama. Você sabe, né? Você conhece, já foi lá em casa. Então, estavam as 3 lá. Aí eu falei, Jesus, agora eu vou para conversar com meu amigo Cadu, com a galera que vai estar ouvindo. Cobre meus gatinhos com teu sangue, a minha família, abençoa todo mundo, que a tua unção esteja sobre eles. Sabe o que eu fiz? Eu botei a mão e falei, se a sombra de Pedro curava, eu quero fazer a mesma coisa. Sabe essa coisa de criança, de boba, de engraçada? Eu comecei a botar a sombra, botei na luz, aí firmei, a minha mão fez uma sombra numa outra. Aí eu falei, vou embora agora. Por quê? Porque eu não preciso nem orar, porque a própria sombra do Espírito Santo que está em mim já fez isso. Então, legal. Esse é o mover do Espírito. Legal. É o mover do Espírito. Para alguns isso é doideira, né? Mas para aqueles que creem, poder não, de Deus. Não, é doideira. Pastora, eu acho que hoje nós estamos vivendo um tempo em que um povo está adoecendo porque eles ainda não resolveram as suas pendências com a casa paterna.
Você está falando muito a respeito sobre a rejeição. A gente sabe que muitas pessoas realmente sofreram violência doméstica, a violência de ter um pai ausente, a violência de ter um pai vendo o pai espancar uma mãe, um pai chegar alcoolizado numa casa. Muitas pessoas, eles são vítimas de algo que lhe foi feito, acometida. Haja, por exemplo, o entendimento de algumas pessoas que sofreram o próprio abuso sexual. E geralmente o próprio abuso ele é firmado dentro da própria casa, né? São mais geralmente pessoas mais próximas, né? É esse teto que não funciona mais, né? O teto paterno que não protege mais e deixa os filhos vulneráveis. E a gente tem aprendido com essa nossa pegada de ministrar, né? E tem visto muita gente saindo desse lugar de pavor, de medo, de prisão, justamente quando ele tem esse entendimento do perdão. Porque o perdão, ele não é algo que eu faço para alguém porque alguém mereça aquilo. Mas o perdão é a única maneira que eu, você e cada um de vocês que estão nessa live, que podemos viver uma vida totalmente feliz, plena, de acordo com o Senhor, ele estabeleceu para nós. Não perdoar no reino de Deus é imperdoável. E se a gente for fazer uma comparação, Jesus estava ensinando o povo a orar. E quando ele ensina o povo a orar, ele fala uma coisa assim que é muito poderoso, que ele vai dizer o seguinte: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E é justamente Jesus, ele me dá um parâmetro, né? E às vezes eu perguntava, por que Jesus fala isso? Porque Jesus ele fala que o perdão que ele me dá está condicionado a quem eu perdoo. E eu comecei a entender algumas coisas em Deus, porque quando ele faz isso como uma exigência, ou como um princípio para receber algo, é porque ele nos ama e não nos quer ver sofrendo. E a única maneira de nós vivermos uma vida verdadeiramente plena e feliz é liberando perdão para as pessoas que nos ofenderam. E aí, quando eu faço isso, eu estou usando uma chave que Deus me deu no reino espiritual para começar a desfrutar de uma paz que até então eu havia perdido. Mas em Cristo, aí eu entendo que faz parte desse fardo e desse jugo de Jesus aprender a lidar com o perdão, aprender a viver o perdão. As pessoas podem, é uma coisa assim que a gente já percebeu. Pessoas há anos e anos e anos e anos entrevados, adoecidos, anos e anos amargurados, eles escutam essa palavra e caminham no perdão. O que a gente escuta logo após? Eu estou sentindo uma paz que há muito tempo eu não sentia. Se eu soubesse que era assim, eu já tinha feito isso há mais tempo. E é esse processo da obediência do jugo, que é aprender com ele e aprender a respeito do perdão, que vai fazer com que nós entramos no descanso. Eu estava olhando aqui a palavra descanso. A palavra descanso ela tem também um entendimento de ser reenergizado, de receber uma nova energia, de receber um ânimo para que a gente possa continuar a caminhar e viver. Muito bacana isso, né? O que você acha? Então, eu ouvi de uma coisa muito interessante, que não é meu, então me trouxe na memória que você estava falando, de um pastor que ele disse o seguinte: alívio, e é verdade, lendo eu percebi, alívio é quando você sai daquele momento de estresse, de fardo muito pesado e entra para o descanso que é Jesus. Uhum. E uma coisa interessante que eu estou falando também é que existe a paz com Deus e a paz em Deus. Como o John Stott, eu gosto muito de ler, eu lia muitos livros dele, que ele, antigamente, logo no início da minha conversão, e ele fala uma coisa que é muito importante, ele faz um comentário que ele diz o seguinte, e é isso, nós quando encontramos Jesus, nós criamos, Deus em Jesus nos dá a paz em Deus. Porém, quando a gente está em Cristo, a gente tem uma paz com Deus.
Ou, na verdade, acho que eu troquei. É paz com Deus primeiro, que é a nossa reconciliação com Deus através de Jesus, e depois a Uhum. paz em Deus. Uhum. Então, o que que acontece? Tem certas coisas que a paz do Espírito Santo, ela está dentro de nós. E eu gosto muito de entender que a gente pode buscar essa paz. Falar, Senhor, a tua paz é o Espírito Santo em mim. Eu quero essa paz. Eu preciso vivenciar nesse momento essa paz. Então, em oração, a gente consegue isso. E muitas vezes nós precisamos não só levar a paz que está dentro de nós, vamos precisar levar a paz com Deus, que é essa que traz a cura do perdão. Porque quando a gente entende que nós não somos nada e que, na verdade, somos pó. Ontem eu estive no enterro e eu fiquei muito triste mesmo com a morte desse rapaz, filho de uma irmã da igreja. Ele também esteve na nossa igreja e por problemas de drogas. Não sei, não quero falar, mas ele faleceu, morreu, não foi de morte morrida, mas ele foi, alguém matou, e aquilo foi muito forte, aquilo foi demais de forte. Então nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão morrendo e o que elas precisam é entender que nós somos pó, que hoje nós estamos vivos, mas amanhã podemos não estar. Mas não é aqui o agora, é o que Deus vai fazer para onde nós iremos depois. Então, o perdão foi o que Cristo fez. Quando Jesus nos perdoa de todo e qualquer problema do pecado, na verdade, ele nos perdoa do pecado original, Uhum. a gente entra em paz com Deus. Quando a gente entra em paz com Deus, o nosso espírito tem paz dentro. Então, tem momentos que eu vou ter que falar assim, aquilo que eu falei logo, que eu falei no início. Nós precisamos, Jesus, eu preciso dessa paz. Quando você entra em Deus, em oração ao Senhor, em nome de Jesus, e você fala, Senhor, o que eu preciso é da tua paz. Porque o fardo tá leve, sim. Porque sem o Senhor seria muito pior. Uhum. Se está difícil, sem Jesus seria muito pior, sem essa paz de Deus. E o perdão, para mim, como diz aí um pastor que eu gosto muito também, que ele fala o seguinte: a asepsia da alma. Ele limpa muito a alma da gente. Ele libera a alma da gente. E é uma das dificuldades maiores, é um grande desafio as pessoas entenderem que o perdão não é porque a pessoa merece ou porque você está sentindo. Muitas vezes a gente não sente vontade de perdoar. Muitas vezes a mágoa está maior, a afronta era real, é real, fizeram de verdade, aquilo foi real na nossa vida, não foi culpa nossa. Machucou. E aquela pessoa nos humilhou, nos rejeitou, nos machucou, e nós não estamos esperando passar a dor para perdoar. Então, o que nós precisamos entender é que a gente não toma uma decisão de perdoar porque nós vamos passar a dor, porque a dor não passou. A dor vai passar depois que a gente obedecer uma ordem de Cristo, de Deus, de Jesus, quando Jesus morreu, ele morreu pelos nossos pecados e antes mesmo da gente se converter. Então, quer dizer, eu não era merecedora de nada, de Deus, de ter a vida com Deus, de ter o benefício de Deus, de ter a paz de Deus. Eu não era merecedora, mas em Cristo eu passei a ter. Então, eu preciso requerer disso, entre aspas, em Jesus, do Espírito Santo, requerer falar o seguinte: Senhor, o Senhor me perdoou, então me ensina a perdoar. Coloca dentro de mim o teu próprio espírito falando comigo, porque ele habita, mas o teu próprio espírito habitando em mim, falando que eu preciso perdoar. E aquelas pessoas que ainda não entregaram a vida para Cristo, que possa estar nos ouvindo, que isso também, independente do Espírito Santo habitar, o perdão também vai limpar e fazer uma asepsia da alma. Amém. Ele vai limpar tuas emoções, ele vai curar teu coração. Perdão não está sujeito a um sentimento. Perdão está sujeito apenas a uma decisão, uma escolha. E eu escolho perdoar. E aí eu perdoo dessa forma. Eu me lembro, só para terminar essa parte, eu não sei o que é terminar essa parte, mas é só para dizer o seguinte, que eu era muito levada, como eu já falei, e eu me converti. E eu me converti, meu pai já havia falecido. Eu gosto de contar isso porque isso traz muita cura para muita gente. E ele já tinha falecido. E quando 2 ou 3 ou 4, eu não me lembro se foi 3 anos ou 2 anos depois, eu me dei conta de quanta coisa eu fiz de errada. E eu fiz o meu pai me levar e eu contei muita mentira.
Porque às vezes as pessoas ficam assim, Carla, você tem tentação sexual? Eu falei, eu sou normal, não sou bicho, não sou gato. Gatos são minhas gatas, mas eu sou normal. É. Mas uma coisa, eu sei, que a mentira é um grande desafio de muita gente. Entendeu? E a gente fica, às vezes, focado só na área da sexualidade, né? Mas aí o que, que aconteceu? Eu fui dormir, acordei com um sonho que aparecia a mão do meu pai. A mão do meu pai era muito parecida com a minha, porque ele é mais só como mão de homem, né? Uhum. E aquilo me fez chorar muito. Eu acordei chorando de saudade e de dor no coração de quanto eu queria falar para ele, que eu queria pedir perdão. O Evangelho trouxe o desejo de eu pedir perdão. O Evangelho. Quando eu entendi o Evangelho, quando eu entendi o perdão e o amor, eu falei, meu Deus, quanta bobagem, quanta mentira, quanta coisa eu falei para o meu pai, não era verdade. Quanto dinheiro para me dar mesada, para gastar com livros na faculdade, era, na verdade, para encher a cara, para beber aquilo que eu queria beber, cerveja, isso, seja o que for. Aí Deus falou nitidamente no meu coração, na minha mente. Carla, fala comigo, fala meu nome, Carla, fala comigo aquilo que você gostaria de falar com teu pai. Eu sou o teu pai. Uau. Aí eu falei, é mesmo. Aí eu sei que eu continuei chorando, fui me debruçando de joelho, debruçando, não, fui caindo da cama de joelho, não por nada, mas eu naquele momento foi uma forma de eu me quebrantar, eu estava tão quebrantada e falei, pai, do céu, paizinho querido, me perdoa, porque eu fiz tanta bobagem, eu falei tanta mentira pro meu pai, e comecei a falar com Deus para o meu, como fosse para o meu pai, mas era para Deus, pedindo perdão a Deus por aquilo. Cara, eu não sei se quanto tempo levou, 5 ou 10 minutos depois, eu senti a unção de Deus em cima no meu coração, a minha mente, meu corpo, eu senti o perdão. Aquilo ali fez a diferença para hoje eu poder falar do meu pai, sem angústia na alma, sem aperto no coração, nenhuma acusação, porque o Senhor, ele também é nosso pai. Na verdade, ele quer se apresentar como nosso pai. O problema é que as pessoas querem ver só ele como Deus dos exércitos, general de guerra. Mas o maior poder que Deus tem sobre o ser humano é a paternidade. É ele se fazer pai de nós que somos os filhos dele. Amém. E isso faz maior diferença na revelação de quem somos nós e na nossa identidade. A partir daquele dia acabou. Interessante que eu falo que eu fui falar para minha mãe, aí já foi de mim. Eu falei, vou falar para a mamãe também. Papai já faleceu, estou aliviada, eu já estou curada daquela dor, me senti perdoada. Fui falar com a minha mãe, aí falei, mãe, eu vim aqui para te pedir perdão por tudo que eu fiz. Sabe como é que é evangelho, né? Quem está aí ouvindo sabe que a gente faz loucuras pelo evangelho, vai fazendo, né? É um processo de caminhada longa. E aí eu falei, mãe, eu te perdoo. Aí, mãe, claro, filhinha, eu sei quem era você antes. Aí eu falei, mamãe, eu também te perdoo. Aí ela, de quê? Então, na verdade, por que eu estou dizendo isso? Que muitas vezes a gente não sabe, que o outro não sabe, e o outro também não sabe o nível de alguma coisa que possa ter feito. Por isso que quando você estava falando que tem muitos pais que não fazem o papel de pai, como deveriam, e por isso filhos têm sofrido, porque é verdade, porque um dos poderes maiores que Deus tem é de ser pai para mim. Carla, As pessoas estão sofrendo. deixa eu só te interromper um pouquinho. A nossa live daqui a pouquinho vai se encerrar, mas eu vou voltar de Tá. novo, tá legal? E você entra de novo para você terminar de falar De novo? o testemunho, tá bom? Mas continua. Na hora que ela encerrar, eu volto de novo, vocês Tá. retornam na live, tá bom? Beleza? Ah, então tá. Aí não, só vou terminar isso. As pessoas não sabem. Mas, infelizmente, você sabe disso, você é um cara que ministra, você sabe, é um pastorzão. Caramba, quantas vezes a gente aprende a ser mãe, aprende a ser pai, aprende a ser irmão, aprende a ser marido, aprende a ser esposa no decorrer da própria vida. Tem uns que já machucaram muito os filhos, mas eles vão se arrepender. E eles vão trazer a cura para dentro de casa. Outros não vão. Mas o mais importante é que Deus é pai. Por isso que, para levar esse evangelho das boas novas, de que você não está sozinha, é tão importante, e levar essa paternidade, porque por causa desse pai nós